Pessoal, quarto e último bloco, um bloquinho um pouco mais curto. Já estamos aqui numa reta final da nossa querida Lei Maria da Penha. Vamos falar aqui das medidas protetivas em relação à ofendida. Artigo 23, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas. Isso demonstra já também o rol exemplificativo dessas medidas, pessoal. O juiz não está adstrito a essas medidas que estão aqui, ele pode declarar alguma outra medida que ele julgue ser mais condizente ao caso concreto, sempre procurando aquela proteção mais efetiva com relação à mulher. Inciso primeiro, encaminhar o ofendido e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Segundo, determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bem, guarda dos filhos e alimentos. Determinar a separação de corpos. Determinar a matrícula de dependente da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para esta instituição, independentemente da existência de vaga. Essa parte ela foi incluída no ano de 2019. É um pouco assim, como é que se pode dizer? É um pouco sonho do legislador, porque nas nossas escolas públicas você tem assim um número que não se comporta mais. Como é que você vai colocar aqui, independentemente da existência de vaga? É complicado. Às vezes o legislador ele acaba jogando este problema no colo de um outro direito, seria o direito à educação. Como é que fica o direito à educação daquelas outras crianças? Então, não estou dizendo que as crianças filhas de mulheres com violência doméstica não têm direito, gente, longe de mim dizer isso. Só que às vezes o legislador ele não pode ser tão radical assim, independentemente da existência de vaga. Como assim? O que ele quis dizer com isso? Obviamente tem que ter vaga. Não pode também a gente querer criar um super direito. E as outras crianças que já estão lá aprendendo, como é que você vai fazer? Você vai contratar mais professor? O juiz pode determinar isso, que o Estado paga um professor só para dar aula para os filhos da ofendida? Então, são questionamentos que a jurisprudência ela vai se debruçar. Vamos ver como isso vai acontecer. Se vocês tiverem algum julgado, souberem de algum caso, conversem comigo, tá certo? Falem comigo nas redes sociais do Acesso Jurídico ou nas minhas redes sociais e vamos lá, pessoal, vamos caminhar, vamos produzir conhecimento. Artigo 24, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daquele de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras, aquela violência patrimonial que eu falei para vocês, pessoal. Também não é só no caso de violência patrimonial, mas também em outros casos também que pode refletir nesses patrimônios. Essas regras aqui a gente vê que elas têm mais uma conotação processual civil. Inciso primeiro, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Inciso 2, proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. Naquele caso que eu falei para vocês, da tomada de procuração por parte do cônjuge. Então, às vezes acontece isso, ele já passou várias propriedades para o nome de outras pessoas, colocou o nome de laranjas. Então, esse inciso segundo visa coibir isso aí. Suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ao agressor, também aquilo que eu falei para vocês, aquele exemplo. Prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Naquele caso, dos incisos 2 e 3, dessa proibição temporária para celebração de atos e também da suspensão das procurações, de acordo com o parágrafo único, deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3. Vou falar agora de prisão preventiva. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instituição criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Às vezes aquilo que eu falo para vocês, já falei e repito, às vezes a prisão, deixar o indivíduo enjaulado,
é a melhor das hipóteses que se pode, o melhor dos mundos que se pode acontecer, porque tem indivíduos agressores que nutrem verdadeiros ódios contra as suas respectivas e que, se deixar solto, vai acontecer alguma besteira. A gente vê muitos casos aí, inclusive até um caso que eu lembrei ontem. O cara, a moça, ela se encontrava protegida por uma medida protetiva. No dia que acabou, ele foi lá e a esfaqueou. Então, assim, é complicado, né, se lidar com esse problema. Complicado se lidar com o ser humano, ainda mais um ser humano tomado por ódio, tomado por um sentimento de posse, que não se consegue explicar psicologicamente isso. Confesso, pessoal, não tenho informação psicológica, mas eu não consigo entender um ser humano que recorre a isso e ainda chama isso de amor. Mas enfim, é uma epidemia que a gente trava todo ano. Os números de violência doméstica, infelizmente, no Brasil são altíssimos. E cabe a nós como juristas, cabe a nós como operadores do direito, cabe a nós como pessoas que querem ocupar cargos, seja como advogados, seja como juiz, como promotores, cabe a nós a gente enfrentar esse problema e dar melhores soluções para isso. Vamos trazer conhecimento da criminologia. Também tive a oportunidade de dar aula de criminologia aqui, se vocês puderem assistir, que assistam. Vamos trazer criminologia, vamos ver meios de política criminal para a gente conseguir vencer isso aí, pessoal. A gente não pode achar que o problema é assim porque é assim e pronto. A gente tem que tentar passar por cima disso. Então vamos lá, vamos produzir conhecimento, vamos com sucesso, vamos entender o que o legislador quer. Será que isso que o legislador quer, será que isso que a lei traz é bom? Se for, vamos aplicá-lo. Vamos aplicá-lo da melhor forma possível. Se não for, vamos tentar mudar, vamos tentar melhorar. A legislação, por isso que existe um congresso, por isso que existem deputados que trabalham, ou deveriam trabalhar só para isso, né? Que é justamente a legislação, ela ir mudando com o passar dos tempos. Até 2006 não se tinha nada disso. A partir daí se começou a se ter uma maior proteção e a tendência é que essa proteção seja aumentada. Às vezes o legislador pisa na bola, às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Então vamos lá, vamos aplicar essa legislação, vamos fazer da Lei Maria da Penha e das outras legislações penais especiais mais efetivas e do Código Penal também. Prisão preventiva, caberá a prisão preventiva do agressor de ofício. Essa parte de ofício, pessoal, ela tem uma polêmica. Por quê? Porque de acordo com o pacote anticrime, ele vedou praticamente qualquer iniciativa probatória do juiz. Acredita-se que com a nova interpretação da legislação penal especial, que o juiz que decreta algo de ofício, ele está pré-julgando. E o juiz ele tem que ser imparcial. Ele decretar algo de ofício significa que ele já está condenando o réu. Então, esse artigo 20 ele veio bem antes, claro, né, em 2006, ele veio bem antes do pacote anticrime. Então, como que isso será travado, como que isso será pensado pela jurisprudência, é uma pergunta que temos que responder. De ofício ou a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Então a gente pode fazer um risco temporário aqui nesse de ofício e ver como que isso vai dar. Por um lado, se vê uma maior proteção à mulher pela capacidade probatória do juiz, que ele poderia proteger a mulher de uma forma mais efetiva sem esperar este requerimento do ofendido, e por outro a gente vê uma ofensa ao juízo natural. Então a gente vai ter esses dois embates de ideias e vamos ver aonde isso vai dar. Parágrafo único: o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como, de novo, decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Se levarmos em conta a nova redação 311, não é possível decretação de ofício de preventivo. Artigo 311, trago aqui o 311 do CPP, dada pelo novo pacote de crime. Qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. O que mudou? Esse 311 tirou de ofício, mas esse de ofício subsiste lá na Lei Maria da Penha. Tá certo? Só que o CPP é para os crimes em geral. A Lei Maria da Penha é especificamente para os crimes de violência doméstica contra a mulher.
mas se denota uma mudança, uma guinada nesse sistema processual penal brasileiro. A gente está cada vez mais caminhando para um sistema acusatório puro. Na introdução que vocês tiveram a direito processual penal, tenho certeza que o professor de vocês falou muito bem sobre a diferença entre sistema inquisitório e sistema acusatório. Os dois sistemas que já vigeram no mundo. O inquisitório no começo do processo penal e o acusatório, um sistema mais atual, um sistema mais coerente. Então a gente cada vez mais vai migrando para um sistema acusatório puro, um sistema onde o juiz ele depende da produção de provas das partes, ele não produz nenhuma prova. E o PAC, o pacote anticrime, que mudou muito, uma espécie de emenda 45 o que a emenda 45 foi para o direito constitucional, o pacote anticrime está sendo para o direito penal e para o direito processual brasileiro. Foram inúmeras mudanças, gente. Assim, praticamente mudou da água para o vinho. Trouxe muita coisa mesmo. Isso irradiou para toda a legislação penal. Como isso vai ser tratado pela jurisprudência, é isso que a gente vai ver. E voltamos ao final aqui já, infelizmente. Eu estou com saudade de conversar desse tema tão maravilhoso que é a Lei Maria da Penha. Não maravilhoso pelas consequências, né, dos crimes, claro, né, pessoal? Maravilhoso pela capacidade de coisas que a gente pode trazer. O tanto de coisa que eu trouxe aqui para vocês. Falei de direitos humanos, de direito constitucional, civil, processual, civil. Falei de direito penal, falei até de divórcio. Então, assim, poucas leis a gente consegue abordar tanto tema. Isso é maravilhoso do direito. O direito ele tem que conversar com várias outras ciências e vários outros direitos também. É por isso que às vezes eu vejo muita gente se questionando, por que na OAB cai tanto assunto? Mas você tem que saber. Você tem que saber. Não é porque você é um processual penalista que você tem que ser um beócio em direito do trabalho. Não é porque você não tem que saber, é um tributarista, que você não tem que saber nada de civil. Até tem muito que saber, até são dois ramos do direito que estão interligados. Você tem que saber de direito administrativo, você é jurista, seja um jurista por completo, saiba das coisas por completo. E conte comigo com sucesso para continuar sabendo. Crime de descumprimento de medida protetiva, artigo 24A, ele é de 2018. Antes a gente podia dizer que a lei não previa nenhum crime, até vir isso aí. Então, a Lei Maria da Penha, eu refiro para vocês, as violências que ela traz, elas estão em todo o Código Penal, em toda a legislação penal. Agora, ela traz um crime, que seria o quê? O descumprimento da decisão judicial. É judicial apenas, não é decisão daquela que eu falei para vocês de afastamento do lar, tanto do delegado de polícia quanto do policial, apenas de decisão judicial, que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei. Apenas detenção de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil criminal que deferiu as medidas. Por exemplo, aquele caso de violência patrimonial que eu já frisei para vocês. Se descumprir, é crime. Na hipótese de prisão flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. O que acontecia muito, pessoal, que às vezes o juiz determinava um afastamento do lar ou até um afastamento da ofendida. É muito comum dizer que o ofendido não pode ficar a 1 quilômetro da ofendida. Então, às vezes, ele descumpria isso aí, ficava lá perto da ofendida, na frente dela, e não podia ser levado em flagrante, porque não estava cometendo nenhum crime, não estava apenas em tese com seu direito de ir e vir, e acabava que a polícia não podia fazer nada. Agora, com a invenção, não vou falar de invenção, agora com a previsão deste crime desde 2018, a gente vê agora que o indivíduo ele pode ser preso em flagrante sim, apesar de ser um crime com uma pena pequena, né? Uma pena de 3 meses a 2 anos, e a gente sabe que geralmente os crimes aqui no Brasil se pega a pena mínima, é muito difícil se ver uma pena máxima, às vezes se fala até que pena máxima é só para inglês ver. Um descumprimento de 3 meses? Acho que não, acho que deveria ser um pouquinho maior essa pena. Acho que 1 ano, 2, fazer com que se façam acordos de não persecução penal com relação a esses crimes. Depois a gente pode até estudar sobre isso, sobre acordo de não persecução penal.
para doer no bolso mesmo, para cumprir a pena mesmo, para fazer valer, ver que tem lei aqui, ver que tem coisas protegendo a mulher, ver que tem institutos jurídicos fortes. Porque essa sensação de impunidade é que às vezes faz com que muitos crimes sejam cometidos. Então, se mostrar mesmo que a punição existe, isso vai, essa notícia ela vai correndo. Antes, aquele cara que pensava em bater a mulher, ele vai, não, peraí, agora você tem uma punição firme. Agora, com 3 meses, essa punição, no meu entender, no meu humilde entender, se você pensa de forma diferente, converse comigo. No meu humilde entender, esta punição é pequena. 3 meses não é nada, pessoal, para um crime. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Mas friso aqui para vocês também, pessoal, que essa detenção de 3 meses, ela pode ser, como existem vários tipos de violência, às vezes para uma violência patrimonial, ela pode caber. E às vezes para uma violência física, uma violência até sexual, esses 3 meses pode ser mais ou menos assim, ele pode ser muito pequeno, né? Então acho que poderia haver uma maior gradação também do legislador, também não vamos só criticar. Às vezes a intenção do legislador foi boa, mas a execução foi um pouco errada, tá bom? Na sistemática anterior, descumprimento não configurava nem crime de desobediência por falta de previsão legal. A gente sabe que o crime de desobediência ele tem que ser previsto no crime, no tipo, que cabe a punição por crime de desobediência. Então cabe a presunção que aquilo é uma desobediência, tá bom? Quando a gente conversar sobre o crime de desobediência, vamos falar disso aqui também. Era muito comum o descumprimento saber que não seria punido. Somente configurou o crime de descumprimento de medida judicial. Não é medida administrativa, não é medida policial, não é medida aplicada por outra pessoa que não seja o juiz. Pessoal, infelizmente já estamos no fim. Qualquer dúvida, peço, por favor, entre em contato comigo pelos canais do Sucesso Jurídico, pelo meu Instagram pessoal, @eliofilho. O que vocês precisarem, estamos aqui à disposição. Espero que tenham curtido a aula, espero que tenham entendido, espero que tenha eliminado alguns mitos que se fala por aí. Se fala um pouco errado sobre a Lei Maria da Penha, mas nosso dever é esse, nosso dever é fazer com que vocês entendam, com que vocês tenham um bom conhecimento. Tentei esgotar o tema ao máximo, obviamente que não deu para falar tudo, senão a gente passaria aqui inúmeras horas falando de Lei Maria da Penha, mas tentei dar o meu melhor e fazer com que vocês entendam a maior parte da Maria da Penha. E muito obrigado, meu nome é Leonardo Augusto Godinho de Oliveira Filho e até a próxima. Espero contar com vocês, espero dialogar com vocês. Qualquer coisa, estou eu aqui, também está Sucesso aqui. E muito obrigado de verdade.